Deu certo! Ê! Tudo Que legal! bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, que bom. Tá bom. Ai, que bom. Às vezes Então, a minha internet, ultimamente, ela não tá muito legal, sabe? aonde eu moro venta muito. Então, assim, o meu medo é oscilar a internet, porque venta pra caramba. Mas vamos indo, que se der ruim, deu ruim, já. Vambora. Oi, Denise típica, sejam bem-vindas à nossa live, minhas queridas amadas mames. Muito prazer em receber Alane, a Laine, Rafael, meu marido. a Sheila, minha amigona agora também, uma mulher típica nova também, com várias novidades pra gente. Muito Ai, que legal. bom. Ela falou que o áudio tá ótimo. Me disse se tá bom, então. Estamos Ai, que bem. bom. Ah, então, se travar, elas falam, né? A gente vê que elas, não sei, elas pedem, falam, olha, travou, é melhor elas nos alertarem, porque pra gente às vezes vai estar bom e pra elas não Isso. vai estar. Isso, avisa pra gente, porque pra mim tá ótimo. Então, eu não vou conseguir ver. Mas vamos lá. Vamos Sobe lá. sua Muito câmera, vem. Sobe, Oi? sobe sua câmera. Ela tá pedindo pra você subir um pouco a câmera. Sim, sim. Pra cima. Show. Minha filha, aqui suporte é só Jesus na causa. Não vai. Suporte aqui é um teclado embaixo e uma caixa de sapato atrás. Então pensa. O meu também. O meu é uma caixa embaixo e um vaso de planta atrás. Tudo no Não tá, improvisation. não tá aparecendo a minha testa? Ai, gente. Pera. Não tá aparecendo a minha testa? Não tem problema não. Tá Não, bom, tá tá melhorou? ótimo. Melhorou. Vocês estão me vendo no quadrado? Não, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Só tá um Beleza. pouquinho cortado aqui, mas não tem problema não. É porque pra mim tá normal a tela que eu tô, né? Mas, Mas gente, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Mames Atípicas, sejam bem-vindos à nossa live. Nós fizemos, né, esse encontro, um encontro bem despojado, um bate-papo mesmo entre mães, para a gente poder trocar experiência, né? Essa empatia, esse amor que a gente está tendo uma com as outras, ainda mais agora, nessa quarentena, nessa angústia que a gente está vivendo de todos os lados, né? Não só com os nossos pequenos, mas com a vida diária. E aí, quem me segue sabe que eu tô fazendo lives uma vez na semana quando dá, com profissionais e com mames, para elas virem e contar a experiência delas. E aí eu chamei, né, a minha amiga agora, Priscila. Seja bem-vinda, muito obrigada por você. obrigada a você pelo convite. Obrigada. Você vai fazer parte da história de muitas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a sua história. E eu estou muito feliz que essas pessoas estejam com a gente nessa luta e que a gente vai vencer, né? Vamos vencer nossos direitos, vamos fazer esse governo cumprir as leis. Mas hoje nosso tema, né, é seletividade alimentar. E nada mais como você, né, Pri, para nos dizer isso, que teve uma mega experiência com o seu filho. Então eu quero saber um pouquinho aí do seu filhote maravilhoso, aquele bochechudo. Ah, é. Então, o Theo ele tem 3 anos, vai fazer 4 agora. E o que que acontece? Ele tem uma seletividade alimentar absurda. Eu acho que eu já passei por todas as fases de seletividade alimentar possíveis com o Theo, né? Muitas mães que passam por isso também provavelmente vão se identificar de que escutaram que pode ter sido erro no início da introdução. Ah, porque você não introduziu direito, aí foi o tal do paladar que a criança perdeu no início, aquela coisa toda. A gente escuta muitas vezes que o erro é da mãe, né? Porque foi a mãe que não ofereceu, ou foi a. E é uma coisa muito complicada, porque a seletividade alimentar, no geral, não são. Primeiro, que não é só em crianças autistas, tá? Isso é geral. Agora, na criança autista, tem motivos específicos que das outras crianças não têm.
Sem contar que as outras crianças também têm gosto, né? Aí eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Não é questão só de seletividade, é questão de eu não gostar também, né? Mas assim, o Theo, quando ele nasceu, eu fiz a introdução alimentar do Theo exatamente como o pediatra mandava. Frutinha amassada, isso, né? Papinha não era para bater, era para Começou amassar. com qualidade, Pri. Ele começou a se alimentar aos 6 meses normal, com papinha, com Normal, normal. frutinha. É, E assim, não, assim, o que que acontece? Eu tive um trauma muito grande na gravidez. E, enfim, depois um dia eu até conto sobre isso. Foi um erro médico que fez com que desgringolasse um troço todo. Então, eu não tive leite, não desceu. A gente tentou de tudo. A enfermeira ia na minha casa pós-parto, puxava, me sacudia, me virava de cabeça para baixo. E não, eu não produzi, eu só produzi colostro. Eu não produzi o leite, realmente. Então, assim, mas ele mamava muito bem o complemento na mamadeira, sempre mamou muito bem. E quando começou a introdução alimentar, tinha que ser com 6 meses, até porque ele não estava no peito. Então a gente tinha que seguir direitinho, sabe? A Áurea tá falando aqui, eu também não tive leite. Eu conheço várias pessoas que não tiveram leite por vários motivos, né? uma fase da etapa da gente do prazer de, eu tô sustentando meu filho, ele tá bem alimentado. Eu também tive essa introdução do leite, mas continua. Então, aí quando teve a introdução alimentar, eu fiz exatamente direitinho. E o Theo comia de tudo. Todo mundo falava, Priscila, como é que pode ser o filho? Eu amassava todos os legumes dava todos os tipos de suco de fruta, melancia, melão. Gente, ele tomava tudo, comia tudo, 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 tudo que você pode imaginar. E aí, o que que acontece? A gente começou a desconfiar, eu, mãe, né, comecei a desconfiar que ele estava no espectro em torno de uns 11 meses de idade, foi quando eu comecei a perceber algumas coisas, alguns atrasos, digamos assim, né? E a gente fica comparando, né? Não devia, mas a gente compara. E Natural. natural. Aí, ó, tá vendo? A Gabriel seletivo mamou, mas teve que complementar com fórmula. O meu filho tomou fórmula até quase 3 anos de idade, entendeu? Então, assim. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a desconfiar do espectro, mas ele continuou comendo normalmente. Beta, ele comia tudo. Você podia dar qualquer coisa, peixe, frango, qualquer coisa. Até 2 anos de idade. Ai, travou. Meu Deus. Como é que eu posso falar para você? Peraí que travou. Agora voltou. Peraí. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Continua, meu amor. Pode falar. Então, aí quando foi com 2 anos, eu juro para você que foi 2 anos certo, foi dois dias antes do aniversário dele de 2 anos. Eu vi que ele começou a participar não, começou a apresentar hum, seletividade, assim, fazia parte do processamento sensorial dele. Não era questão daquilo ser ruim, era a textura. Ele tem muito problema com textura, muita. O que E que ele não assim, gosta? então, O que que ele o não meu filho, gosta? o meu filho não come nada, praticamente. Agora que eu tô começando a introduzir, porque eu comecei a fazer vários métodos, mas assim, até há um ano atrás, o meu filho só comia nugget, só que aí eu tinha que comprar aquele que era feito de peito de frango para ele não comer aqueles processados. E eu tive que comprar uma air fryer para ele não ficar comendo fritura, porque difícil. Ele só comia comida seca, seca, extremamente seca. Então era nugget, batata seca, batata frita, mas tinha que fritar na air fryer, o aipim e só. Só. Eu não podia dar nenhum tipo de legume, nenhuma fruta, nenhum. Nada.
Não, fez arroz, ele tem pavor de arroz. Meu Deus, eu chego o arroz até hoje. Passa perto dele, ele já tá berrando. Ah, Entendeu? Então eu comecei a analisar que isso fazia parte de um transtorno, é a parte mesmo sensorial, a tátil, ele era a textura, era aquela sensação quando ele botava na boca que ficavam uns grãos de arroz. Não necessariamente era o gosto que ele não gostava, entendeu? entendi. Era essa parte de textura. Então ele, quando ele fez os 2 anos, ele comia sopa, caldo, feijão, arroz. Ele parou e começou a comer só coisas que podiam ser secas e pegas com a mão. Eu chegava com um garfo perto dele, uma faca, ele já chorava, porque ele achava que eu ia dar coisas úmidas, molhadas, feijão, um legume, uma cenoura. Então ele já entrava em pânico. Então ele tinha que Gente, pegar com a mão. Era uma coisa muito louca. E ele gritava, falava, e ele não falava, né? Porque ele teve atraso na fala. Então era muito frustrante para mim, porque ele tinha 2 aninhos de idade, eu não sabia o que fazer. Eu buscava, procurava Priscila, você não pode deixar de oferecer. Não, eu não deixava. Eu botava ali o brócolis no pratinho e a cenoura e tudo mais. E ele não ele entrava em pânico. Então ele pegava, via, ele separava com a mão e pegava a batata que era frita, ou o aipim que é frito, ou o nugget. E foi o que ele comeu durante quase 2 anos. Você imagina meu desespero. e Pri, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando começou essa, na verdade, essa ação dele de não querer se alimentar de forma, né? Vamos dizer do padrão correto, que é o arroz, feijão e um bifinho, arroz, feijão e um ovo, né? Ou só um arroz, um ovo, uma farofa. Vamos falar de coisas básicas cotidianas, né? Do dia a dia. Você procurou saber como especialistas, nutricionista, qual foi a primeira, assim, forma e maneira que você encontrou antes e depois, assim? Conta para as mamães. Como que você se comportou? Logicamente que a gente fica desesperada, porque, meu Deus, ele vai ficar doente, ele pode ficar com uma anemia, ele pode ter que ficar no soro no hospital. A gente já pensa o pior. Mas conta Uhum. pra gente como é que foi essa sua experiência de cabeça, né? O que que você fez e depois o que que você passou com os médicos e depois o pós-médicos, para as mamães entenderem. Então, vamos lá. Já pegando a deixa da Áurea, a Áurea se identifica muito comigo. Eu vi os comentários dela nas minhas postagens. O filho dela também não come nada e ela botou, é muito desesperador. É isso. Beta, é desesperador. É desesperador. Eu chorava. Nossa, eu passei por assim fases que eu ficava realmente. Eu chegava para pediatra dele e falava: pelo amor de Deus, pede um exame de sangue para esse menino. Eu preciso saber se ele está com anemia. Eu preciso saber o que está acontecendo. Como é que ele está se sustentando? Aí o que aconteceu? Ele continuava na mamadeira. A mamadeira ele não tinha tirado. Então a pediatra fez a suplementação, né? Então existem vários tipos de marcas, tá? De suplementos. No caso, a gente usava sustagem de vários sabores para ele. Então, além do sustagem, ela tinha passado um suplemento líquido que eu jogava no suco, né? Só tomava suco de caixa, não toma suco de fruta até hoje, nenhum tipo de suco de fruta. Se eu fizer de laranja, Você fazer e fingir colocar, será que não dá certo? ele sabe. A gente já fez de tudo que você pode É, imaginar. A gente perto. comprava a caixinha do Del Valle e injetava com seringa. Ele falava, ih, tá muito leca. Que ele chama de eca, né? Tá muito leca, não quero. E não bebia. Ele É, sente. Agora, a sorte é que assim, depois de um tempo, agora, hoje em dia, você encontra mais suco de caixa feito 90% de suco, adoçado com suco de maçã, então 100% de suco, então é o que a gente tem usado, caro, mas é um bom investimento, né? é o Não que a é gente uma vai coisa. fazer. Pois é. Mas por ele é Del Valle, Qualquer coisa.
É, meu filho. Agora, ele toma sustagem até hoje, tá, Beta? Porque ele ainda não saiu da seletividade, tá? E eu vou falar Mas pra também vocês como o que eu... ele ainda, É copo ele de tá onde? treinamento, tá? Não é mamadeira mais, Ó, não. É ah, copo. legal, legal. Quando ele foi para a fono, a primeira coisa que a fono fez foi tirar a mamadeira, porque falou que o copo de treinamento faz com que ele trabalhe mais essa, né, a musculatura, então é melhor. Então ele usa copo de treinamento, mas o sustagem até hoje a gente não abre mão, assim, que é o que sustentou meu filho por muito tempo. Nessa época que ele só comia nugget, batata frita e aipim, só comia isso, ele começou a tomar o sustagem e também mais um suplemento, só que era líquido e eu botava no suco, né? Existem vários tipos, porque esse suplemento mineral também tem ferro, tem várias outras coisas. Então, porque não come feijão, né? Como é que... Até hoje, meu filho não come. Ele é tudo suplementação, entendeu? Então é complicado. Com relação ao início, quando você percebeu essa seletividade, hoje você está mais tranquila porque você sabe como conduzir isso, né? Fico. Eu driblei muita coisa, eu aprendi muita coisa, como driblar algumas coisas, que eu vou até falar para vocês aqui o que que eu fiz, que eu tive muita, mas muita. Tive que usar minha criatividade, praticamente virou aula de artes, fazer comida para o meu filho. Ah, tô Mas fazendo uma pergunta para você. Como que foi tirar uma madeira do seu baby? foi horrível. Ah, tá. Já vi. Clínica, né? Então, foi muito difícil tirar a mamadeira dele, porque ele estava acostumado com aquilo. Então, quando eu fui trocar a mamadeira, eu comprei um copo de treinamento em formato de mamadeira, tá? Existe sem ser aqueles assim. Existe um copinho de treinamento que é igualzinho a mamadeira, só que ao invés do bico ser de mamadeira, o bico é assim. Mas também é de silicone, também é de borrachinha, só muda o formato. Então eu falava para ele assim: "Olha, do Mickey". Aí eu falava assim: "Olha, o Mickey mandou para você esse". Então, esse é do Mickey especial, é um presente. Mas não foi de cara, tá? Que ele aceitou. Demorou. Foi uma semana de uma lutinha, bota, ele só tomava um pouquinho. Aí depois ele não quis tomar mais. E a gente passou para dar água para ele no copo de treinamento. E a mamadeira a gente deixou. Depois que ele já estava acostumado a tomar água no copo de treinamento, a gente foi botando leite e aí todo um processo longo, tá? Todos os processos que eu tô falando super com ele, não tem como. Me perdoe. O meu filho gritou lá de dentro do quarto assim: "Mãe, travou!" Ele tá assistindo? Tá, quer dizer, assistindo, né? Ele, enfim. Esse aqui é o dono da batata, total. Ah, adora, né? Que vem uma batata. Sabe quem inventou a batata na vida dele? A avó. A avó Ah, introduziu a é batata. para isso. O chocolate na vida do meu foi o avô também, mas tudo bem. Gostoso, né? Então vamos tentar agora, meu Deus, vai dar certo. Não vai cair mais, por favor, tanta internetzinha, nos ajude. Rapidinho, né? A gente nunca pediu nada. Aí, depois que eu troquei, eu vou contar o que, que aconteceu para eu sair do nugget, aipim e batata, Isso, vamos lá. né? Preciso, Mas que porque foi você, né, conseguiu essa vitória. é, Vamos lá. primeiro, cuidado com o que vocês vão procurar na internet. Isso a gente sabe sempre, né? Mas assim, olha, eu vou falar para vocês. Eu cheguei a ver vídeos de nutricionistas e médicos falando coisas assim que eu ficava chocada. Inclusive, coisas de que o autismo era causado por causa da alimentação que a gente teve na gravidez. Só para você entender as coisas que a gente acaba achando. Então é muito complicado. Cuidado quando for procurar na internet, porque tem muita coisa maravilhosa, mas também tem muita coisa que a gente fica. Então eu procurei uma pediatra. Na época, uma neuropsicóloga que ela estava acostumada a lidar com um grupo de autistas, tá? Então ela já estava acostumada com isso. Ela começou a me dar várias dicas. Primeiro, para eu trocar
tudo que eu usava de alumínio e botar tudo em plástico e silicone. Uau! Tudo. Colher, garfo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque mesmo que eu botasse para ele, os autistas, muitos, têm um transtorno sensorial com alumínio na boca. Aço. Interessante, eu não entendi. E eu tinha comprado aqueles kitzinhos de garfinho, faquinha do Mickey, só que era normal, de aço na ponta. Olha, Entendeu? Então pediu para eu trocar. Troquei. Troquei o copo. Pediu para eu pegar as coisas que ele gostava de beber, como suco de uva, que ele adora, maçã. E ao invés de botar nesses copinhos com canudo que eu costumava botar, ou então nesses de treinamento, eu botar em copo normal para ele olhar a cor e cheirar. olha, Porque a parte sensorial era muito importante nisso, para ele começar a entender que não é uma mágica de uma coisa muito gostosa que ele bebe. Aquilo que ele bebe, que ele gosta, tem um cheiro e tem uma cor. Porque, por exemplo, existem autistas. Eu vou até. Eu recebi naquele box de perguntas que a gente fez lá no Instagram, antes da gente. Então. Eu recebi uma mãe falando aqui, ó, meu filho só come comida branca. olha, Arroz, o frango tem que sair a pele, o peixe também. O aipim tem que ser cozido, não pode ser frito, então tem que ficar branco. Então, assim, tudo branco. Ou seja, você vê que aquilo é uma característica mesmo dele, não é eu não uma tenho birra, vontade de uai. comer. Não é eu não tô com vontade de comer. É uma seletividade mesmo dele. É parte sensorial, Exatamente. Pri. Total. Sensorial total. Isso. E no autismo, a maioria é sensorial. E eu comecei a perceber que o meu filho era textura. Qualquer coisa que fosse um pouquinho mais mole, mais úmido, ele não comia. Então eu resolvi, por exemplo, eu colocava a batata. Ele adora batata. Então o que eu tentei fazer? Cozinhar a batata em pedaços e botar no prato. Quando ele pegava, ele tremia todo assim, ó, Nossa. nervoso, por causa que a batata estava cozida e não estava frita, não estava seca. Você tinha o air fryer, então para você facilitava mais, né? Para não ficar usando muito óleo. Então isso facilita. Exatamente, eu uso até hoje, porque tudo é frito, né? Então tudo eu faço na air. Faço no forno. Eu pego no forno mesmo, como eu não tenho, eu já pego do forno para não ficar essa coisa de só óleo, óleo, óleo. Isso. Agora, tinha coisa que até no forno ele não queria, menina. Ah, quem me dera. Por exemplo, batata no forno ainda ficava um pouco mole por dentro, alguma coisa assim, sei lá, ele ficava com agonia. Tudo era sensorial, até hoje. Tudo é sensorial. Então aquilo é muito agoniante. Ele gostava de crocância? Porque o nuggets é crocante. Então, Clac, clac, né? tudo, é, tudo tinha que ser muito crocante. Até o próprio nugget, não, ele tinha que ser bem fritinho. Ficar bem moreninho para ele morder e ficar craque, craque. Entendeu? Então, era isso. Aí o que eu comecei a fazer? Eu conversando com nutricionistas e médicos, começaram a me dar a ideia de pegar a batata bem pouquinha e botar um pouquinho de cenoura cozida dentro, enrolar numa bolinha bem pequenininha e fritar. Como se fosse um chip, um biscoitinho Olha, de batata com cenourinha cozida dentro. Então fazia como se fosse um bolinho, mas tinham que ser bem pequenos, porque se o bolinho fosse grande, quando ele mordesse, ele ia sentir dentro úmido. Então comecei a fazer. Aí eu comecei a descobrir o famoso aqui em casa, minha filha, que é o bolinho de batata. Então eu recheava esse bolinho de batata com tudo que você pode imaginar na vida. nossa, legal. Pegava um pouquinho de agrião, botava dentro. Pegava um pouquinho no outro dia eu botava abobrinha, botava dentro. Então eu comecei a colocar junto o bolinho de batata. E aí eu comecei nisso a introduzir a ele, nem que fosse só um pouquinho por dia, que para mim já era uma vitória. Olha, nossa.
Que legal. entendeu? Uma coisinha ou outra eu consegui colocar. E ele ficou muito tempo, quase 6 meses nessa. Nugget com bolinho de batata com alguma coisa. Aí eu já não botava mais a batata frita porque não precisava. E eu botava o aipim e tudo mais. E toma-lhe suplemento. Toma-lhe suplemento. Até que eu cheguei num pesquisando a parte de terapia Vivi foi ocupacional. rindo pra caramba de você, ó. Vivi maravilhosa. Adoro a Vivi, Gutinho, um beijo. Eles participaram da campanha com a gente. Não sei se você viu um que estava na ponte, assim, numa floresta atrás, ao ar livre. Ah, vi, lembro. Então, ele é mais velho, é. Beijos, mames, sejam bem-vindas. As mames do Instagram da Priscila. Então, aí o que que acontece? Eu comecei a descobrir que eu ia tentar mexer com a parte sensorial dele agora. Então, o que que eu comecei a fazer? Ele tem muito nojo de coisa molhada, texturas molhadas. Por exemplo, até se eu botar uma máscara no meu rosto, ele fica com nojo de chegar perto de mim. Então, eu comecei a fazer oficina de slime em casa, pegar farinha, colocava num pote, jogava água, falava, agora mexe. E aquilo ia ficando nojento. E ele com nojo daquilo. E eu, agora vamos brincar e vamos colorir. E jogava coisas colorantes, esses de alimento azul. E aí foi criando um interesse nele em mexer em coisas que na cabeça dele eram nojentas, né? Então comecei a fazer isso com sensorial. Eu comprei gel de cabelo, eu comprei slime, eu comecei a fazer ele mexer nas coisas. Então, quando ele começou a ter contato com coisas que davam agonia nele, eu descobri que nessa parte de terapia ocupacional, você introduzir, que é muito importante, a parte sensorial da criança mexer fez com que ele mudasse a concepção geral. Legal, Geral, assim. muito legal. Então foi quando. Aí foi quando, por exemplo, eu comecei a pegar uma carninha de hambúrguer que a gente faz em casa com carne moída, Hum, ficava bem fritinha na air fryer, ficava durinha, e eu falava para ele: olha, tá bem durinha, experimenta. Aí também já ouvi falar que a palavra experimenta não era para ser muito usada, mas até que com ele funciona. Então ele botava na boca, foi a primeira vez. Nossa, eu até chorei nesse dia, menina. que Ele lindo. comeu, gostou. Falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Por quê? Foi depois que eu comecei a mexer com a parte sensorial dele. Então, eu comprava uma bacia assim grandona e eu enchia de macarrão cozido. Ele tinha pavor, né? Que legal. Ele botava a mão e eu falava. Aí o que que eu fazia? Eu escondia dentro do macarrão brinquedinhos. E Olha, aí ele ficava naquela. Então ele começou a pegar. Infelizmente, eu não consegui fazer com que ele comece. Até hoje ele tem pavor de macarrão. Pavor, pavor. Mas eu consegui fazer com que ele mexesse em coisas que eram de texturas diferentes e molhadas. Então eu comecei a botar terra com ele também não gostava de areia na praia, então eu comecei a botar areia com água. E foi isso. Depois que eu comecei a fazer isso, eu consegui começar a introduzir as coisas nele. Então foi quando eu fiz a carne, o peixinho frito, daquele que fica bem fritinho, filé de peixe. E eu consegui fazer, e hoje em dia ele ama, que entendeu? bom. E aí eu comecei a mostrar para ele o seguinte: eu fritava a batata, o bolinho de batata, por exemplo, que ele estava acostumado a comer, e eu comecei a fazer ele um pouquinho maior, sem recheio, mas eu comecei a dar na mão dele e ele já era acostumado, pegava. Aí eu falava: para, deixa a mamãe abrir para você. Quando eu abri, falei: viu? É molinho dentro, mas é gostoso, é a batatinha. Ah, E aí ele começou a consumir. Então é. ele começou a entender, ele começou a entender algumas coisas. Então, por exemplo, ele ficou, olha, eu vou te falar, foi praticamente 2 anos sem comer.
ovo, peixe, carne vermelha e filé de frango. Só Eu teria nuggets. enlouquecido. Eu teria enlouquecido. Não É saberia. enlouquecedor. Porque como eu te comentei, né? Deixa eu comentar um pouquinho com as mames, que o Arthur, ele nunca teve problema, né? Ele só teve uma fase. O que o Arthur, assim, não gosta mesmo é ovo. Seja ovo Hum, mexido, ovo cozido. A gente tá tentando com omelete com o Arthur. Mas mesmo assim, hum. ele fica meio, né? Então, o Arthur, eu não tenho muito o que contar para as mames, que o Arthur, graças a Deus, ele come tudo, gente. Vocês não têm ideia. Ai, que bom. Eu não tenho Que essas. bom. Nossa, graças a Deus. Quando ele tá dodói, é normal, né? Tá com dor de garganta, fica doente, perde o paladar. Até nós, adultos, acontece. Mas do Arthur, eu, graças a Deus, essa parte ele não tem dado muito trabalho. Mas você tá Ai, que... conseguindo, tá vendo? Você em 2 anos sofreu um pouquinho, foi atrás de profissionais, recebeu várias orientações e agora você conseguiu fazer essa introdução aos poucos, com criatividade, com paciência, com amor. E é isso aí, você tá certo, Pri. Parabéns pelo seu empenho. Não, e a gente não pode dizer, gente, primeiro, é muito triste, é desesperador, a gente fica desesperado, a gente acha que o filho, meu Deus, o que que vai acontecer com ele? Mas vai ficar tudo bem, entendeu? Eu vou te falar, uma coisa que me ajudou muito foi conversar com outras mães na época, entendeu? Beta, a melhor coisa que a gente tem é isso que você está fazendo, é bate-papo entre mães, porque eu tenho certeza que a maioria das mães com autista também tem problema alimentar, nem que seja uma coisinha ou outra, que nem você, por exemplo, mas tem, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a ver que ele começava a comer essas coisas duras, sabe o que, que eu descobri? Uma coisa que foi a mágica da minha vida. Não, a mágica da minha vida não foi nem o sensorial, foi um negócio chamado crepioca. Ah, Santa Crepioca! Ele não come ovo. Ele não come. Eu precisava que ele comesse ovo. Então, o que que eu fazia? Ovo, tapioca, mexia e eu ainda botava o que eu queria ali. Ai, que Entendeu? lindo. Eu botava, eu amassava cenoura. Aí no outro dia eu fazia de ervilha. Fazia com Por fruta? quê? Com fruta você fazia? Com fruta eu nunca consegui. Nada doce. Não consegui. Você sabe que o Theo não come nenhum doce? Pirulito, bala, Mentira! bolo, nada. Ele nada, não come. Nossa, muito legal. Nada, nada. A única coisa que ele come é barra de chocolate, mas é barra de chocolate dura. Eu não posso pegar picolé, brigadeiro, nada de chocolate. É só barra ao leite. Olha. Para você, é a textura, é a parte sensorial. É impressionante. É... E aí, Não, é impressionante. me conta uma coisa que eu tô curiosa. Quando ele começou a comer, qual que era a reação dele antes e a reação dele depois? Do sabor, dele introduzir? Porque, querendo ou não, você está adicionando dentro de um outro alimento, que era a crepioca. Como que era o rostinho dele? Como que ele fazia? Ou então ele falava Ele ficava assim, ó. Aí desconfiado? ele comia olhando assim para os lados. Tipo assim, o que que tá acontecendo? Ela Desconfiado. tá me enganando. Ela tá me enganando. Essa mulher está me enganando. Aí eu ficava assim, ó, Tinha. mas espera aí, deixa eu dar uma chance, espera aí, ó. Aí Vai ficava, que né? vai. Aí, assim, ele é viciado em pizza. Não, pizza é o amor da vida dele. Então, o que que eu fazia? Eu fazia massa de pizza, sabe como? Aveia, isso eu aprendi com a nutricionista. Ovo, aveia, né? Um pouquinho de tapioca, porque não come nenhum tipo de fibra, né? Não come fruta nenhuma na vida. Então, toma-lhe aveia. Aí eu fazia na frigideira e botava o queijinho em cima e falava que era pizza. Tanto que até hoje ele acha que ele estava comendo pizza, coitado. Mas assim, Ah, entendeu? Era uma pizza saudável. E que eu estava introduzindo a aveia. De um jeito ou de outro, eu que estava tem. manobrando. De uma maneira ou de outra, a gente sempre encontra um caminho, né? Não tem como. Tem que usar Sempre muita manobrando. criatividade, Mami. Tem muito, muita. A gente surge Nossa, do íntimo lá de trás, que você não sabe da onde que. Ah, hoje eu vou fazer uma carinha de um ursinho assim, 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 que ele vai amar. Pronto. E come.
Não, e o que eu acho que ele vai amar, ele detesta. Eu falo assim, aqui meu filho, sorvete. Ele olha, que coisa leca. Tem pavor de sorvete. Que coisa leca, que Eu bonitinho. acho, assim, que toda mãe, foi até o que a Vivi falou ali, eu acho que toda mãe de autista se reinventa todo dia, porque é hora do banho, às vezes, não tô falando para todo mundo, mas eu tô falando, a gente tem umas que são alimentação, tem umas que é hora do banho, tem guerra para ir para escola, tem cada criança autista tem a sua particularidade. Então a gente já está acostumado a se reinventar. A gente se reinventa todo dia, a gente, sabe, a gente cria. Então, eu comigo foi na cozinha. Eu criei tudo que você pode imaginar na cozinha já. E não foi só eu, porque eu separei aqui para você, ó, o box de perguntas. Vamos lá, Eu vou até te mostrar. vamos ouvir as mames falando aí as dúvidas delas, os desabafos. Conta. Olha lá, teve uma mãe chamada Priscila Falsi que me mandou assim, ó, o meu filho não come arroz. Ele está no instituto e a maioria das crianças de lá também não come arroz. Meu filho só come macarrão no alho e óleo. Só que eu consigo colocar legume também. Não, peraí que eu acho que eu misturei todos. Bom, também não toma nenhum suco que não seja amarelo. Ó, Olha isso, é a cor. O suco tem que ser amarelo. Olha que coisa. Aí você não vê. gosto, não, é uma coisa seletiva mesmo. Olha que É, curiosidade. você sabe que alguns autistas eles têm super audição, né? Mas tem uns que são super olfativos. Então, eu estava vendo até uma reportagem de uma mãe tava falando que às vezes uma coisa que pra gente tem um cheirinho, assim, por exemplo, brócolis cozido tem um cheirinho, para criança aquilo é um cheiro tão insuportável que chega a ser repugnante. E a gente forçar é muito difícil. Então, assim, eles não aconselham a gente a forçar, né? Claro. Por isso que assim, eu vou ser sincera, várias vezes eu dou uma forçadinha no feijão, mas eu não dou uma forçada. Eu falo para ele assim, olha, hoje você vai comer um pouquinhozinho de feijão, mas o que eu digo pouquinho é isso aqui também. Mas eu pego um pouquinho, boto junto no franguinho para ele e falo, olha, eu vou botar junto no franguinho, aí eu dou. Aí ele fala, eu estou comendo feijão hoje. Então, aí eu deixo. Mas a partir do momento que eu vejo que ele tá não, pelo amor de Deus, eu tiro. Eu não forço, porque eu realmente não consigo imaginar se a gente que já tem coisas que incomodam, você imagina uma criança que tem um super olfato ou uma super audição. São coisas que incomodam muito, né? Então eu tento não. Aí teve uma mãe que botou assim, ó. O meu filho, Kétia Andréia. Meu filho só come arroz no almoço. Antes era com bife ou peito de frango. Agora não quer mais de jeito nenhum. Tá comendo com carne de hambúrguer ou linguiça até enjoar. Não come nenhum tipo de fruta, legume e verdura. Você vê, fruta, você vê que é uma coisa que é complicado, né? Eu tenho visto várias mães falando, meu filho não come nenhuma fruta. E E é o que acontece com tão importante quanto um arroz, um feijão e um ovo na mesa, né? Porque, querendo ou não, quarto come. se você não é uma mãe que tem o costume de dar um biscoito na hora do lanche, você dá uma fruta, né? Que é Ah, saciar, tem glicose suficiente, então você não precisa se preocupar tanto. Agora, aquelas crianças que não conseguem, a introdução, as mães, né, não conseguem introduzir essa fruta na alimentação, a gente fica muito preocupada porque a fruta em si, ela é cheia de vitaminas. E é muito nossa, importante, não só para a parte muito. biológica, para tudo no organismo. Então, tá aí a gente tem que realmente fazer um suco, uma vitamina, um sorvete com suco que você bateu, com picolé para quem gosta. E se, é o que você falou, se reinventar. Uma coisa que você colocou Ah, muito legal foi que você disse e frisou, e a gente tem que ter isso para tudo, eu acho, de forma natural. Não adianta a gente tentar para tentar saciar a nossa angústia, do tipo, ah, ele não tá comendo, não tá comendo, não tá comendo. Não. Calma, respira, é uma fase complexa, para mães típicas, para mães atípicas muito mais. Então tem que ter um pouquinho de paciência, redescobrindo o paladar do seu filho aos poucos e bons médicos, né? Não adianta também a isso. gente tentar
ler em Google se a gente não consegue bons médicos para que possam nos orientar daquilo que nós tenhamos que fazer de forma correta. Porque não adianta nada você pegar Exato. um nutricionista qualquer e falar, ah, é X, Y, Z, não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com o perfil do seu filho. Então também eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado. Você teve esse cuidado? Passou por experiências ruins, Pri? Passei, nossa, por vários. Não, assim, eu acho que eu tenho um pezinho para médico que me deu problema na minha vida. Vou te falar, se eu te contasse metade. Mas, bom, em relação a nutricionista, eu escutei muito que foi problema no paladar do meu filho, porque eu introduzi errado. Não introduzi. Meu filho comia mamão, banana, laranja. Eu tenho vários vídeos do meu filho chupando laranja. Gente. Isso aconteceu quando ele começou a ter um transtorno tátil, foi sensorial, ele começou a ficar com aquilo. Meu filho, por exemplo, ele não tinha uma super audição, não tapava o ouvidinho em lugar nenhum, ele ia para show. Na quarentena, como a gente está muito em casa, somos só nós, não sei o quê, quando vem um volume, ele, ó, isso acontece. É, A criança oscila no dentro do espectro, ela oscila. Então, tem vezes que ela tá super maravilhosa e tem hora que ela tá. Então, a gente tem que respeitar. Porque, por exemplo, o meu filho, ele tem pavor de arroz. Eu não dou arroz, eu não vou forçar. isso. Entendeu? Porque como é que como é que eu vou forçar uma criança que tem uma repugnância, uma ânsia de uma coisa e ficar enfiando aquilo ali nela? É muito difícil. Então, a gente tem que realmente tentar fazer isso que você falou, inventar. Infelizmente, com fruta eu não consegui. Beta, de jeito de forma alguma, ele não toma picolé, não toma açúcar, ele não toma vitamina. Quando era novo, eu adorava vitamina. Mas, enfim, eu conheço mães que conseguem dar vitamina de fruta. Então, bota vitamina na fruta e vai. Eu, infelizmente, é assim. O sustagem sustenta ele de uma certa forma, o que não deveria ser, infelizmente, né? E o suplemento, que eu dou ômega 3, eu dou suplemento mineral, eu dou várias outras coisas. Entendi. Mas assim, eu sei que é uma coisa também gradativa, é que nem fralda. Meu Deus, meu filho não desfraldou. Lembra que a gente estava conversando sobre isso até esses dias? E aí a neuropediatra do meu filho falou assim: olha só, você não vai ter o seu filho com 16 anos com fralda. Fica tranquila, isso não vai acontecer. Se o seu filho está com fralda agora, mas daqui a pouco ele vai soltar, vai desfraldar. Às vezes não foi no tempo que você quis, mas vai ser no tempo dele. Calma. E isso está acontecendo também com a alimentação. Ó, teve aqui, ó, o Atípico Mundo, ela já me mandou, ela mandou outra mensagem falando que ela tem um diagnóstico há um mês e que ela consegue entender hoje a seletividade, porque tem nojo de feijão e arroz. E é isso, é o cheiro. Eles têm um cheiro, para eles é mais forte, entendeu? Mas não tem esse negócio da gente introduzir errado, porque eu acho que a maioria das mães fizeram a papinha típica de legume e a fruta, mas assim, é sensorial, gente, não tem o que a gente fazer, entendeu? Quer dizer, tem, continuar tentando. Essa Mas parte, assim, sim. Essa parte vai. também, Pri, essa parte sensorial também é muito de cada criança, porque cada uma vai reagir de uma maneira, mas também o que as mamães têm que entender é que a importância de você buscar o quanto antes informações com os médicos para ter esse desenvolvimento alimentar é muito mais rápido e eficaz do que você ir tentando e ficar perdida e não conseguir nada e se frustrar. Então, elas têm que entender, algumas mães, assim, que a gente é boa, a gente pesquisa, a gente quer o melhor, mas a gente precisa buscar os médicos. Teve uma mamãe Com de certeza. depoimento comigo no Instagram, que ela falou: ah, eu fiquei um ano sem falar com nenhum médico e me arrependo até hoje. Então, assim, para que você possa ter uma diretriz e todos falarem a mesma língua, porque não adianta X falar uma coisa, X, o Y falar outra, e você vai ficar perdida. Aí você vai falar assim: quem que eu sigo? A psicóloga, a Nutri ou o pediatra? Não, é legal isso. Uhum. E você passar para esses profissionais o quanto que você quer vencer a cada dia para introduzir isso o mais rápido possível. Porque para ele, Sim. não dá um tempo, para a gente tem que ser amanhã, né?
É Já sempre é. assim. É a pressa. Vamos, tem que acontecer. Vai, come. Amanhã você vai comer. Não, calma. Vamos dar um tempo para ele adquirir, né? Então, você tá de parabéns, assim, mãe, show de bola, guerreira na parte de alimentação, claramente em outras partes também, mas tô amando, amando, amando. As mães estão todas agradecendo aqui. E a gente fica assim, realmente acolhidas de ter sempre conselhos de pessoas com experiência nisso. Você teve muita experiência. E hoje você Um beijo para a Bebê, evoluindo com a Bebel. Um beijo. Obrigada, Raquel, lá da Associação Mães Coragem. Beijo. Eu queria agradecer você também pela oportunidade, porque assim, não está sendo fácil. Tem muita. Eu acho que agora na quarentena, nós mães, no geral, tá? Mas a gente, nós mães de autistas, tem muita criança que está tendo muito, está regredindo em muita coisa, ou então está apresentando muita coisa que não apresentava. O meu filho, várias características, estereotipias estão vindo à tona agora na quarentena. Então, assim, eu sempre fui de me cobrar, foi o que você falou, aquele negócio de, ai, meu Deus, a gente precisa agora. E eu aprendi, assim, a não fazer. A não ficar dessa forma. É que nem a aula online. Gente, o meu filho, ele precisa de um material adaptado em algumas coisas. Ele não vai ver aquela aula online daquela professora contando aquilo. Ele não vai prestar atenção. Eu não posso ficar desesperada, né? O que eu faço? Eu faço, então, o assunto é esse? Então, eu desligo e eu tento fazer o assunto aqui, eu sozinha. Então, vamos falar agora, então, da semente. Vamos plantar a semente e vamos embora, porque a gente está tendo que fazer isso. Ah, Entendeu? E ah, eu agradeço pelo evoluindo. convite. Falaram que a Ecolalia aqui tá bombando, ó, evoluindo. E também. Aqui também. Ele tá. O que que acontece? É um outro assunto também que eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é hiperfoco. O hiperfoco dele ele sempre teve, mas agora tá assim, ó. Ele só fala de uma coisa, Nossa, ele só fala de uma coisa, só brinca de uma coisa e acabou. É só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. é. Tá complicado. Mas assim, uma coisa que eu vou te falar, que me ajudou na fono, por incrível que pareça, né? Na alimentação, a fono do meu filho, ela fez um programa online para você fazer pelo tablet, enquanto estava na quarentena, para a gente não ficar sem fono. Então, um dos treinamentos era: banana é de comer ou é de beber? Então, existia isso. Então, ele tinha que fazer esse jogo, e aí eu trazia ele para cá e falava: então, a banana é para comer ou para beber? Então, ele colocava na boca. Então, eu fiz com que ele pelo menos botasse uma coisa na boca, que ele nunca nem chegou perto, para você ver como é importante. Mas é isso aí. Estamos na luta todo mundo. Que legal, Pri. E Obrigada aí por tudo, aí pelo seu tempo. Obrigada a todos que estão participando. Mames também. obrigada pela presença de todo mundo, viu, gente? As mames que estão no Instagram da Pri. Se quiserem mandar um direct para mim, marcar alguma live para falar de algum assunto específico, desabafar, conversar, levar esse papo gostoso. Não só sobre seletividade alimentar, mas eu quero pegar uma mami que tem problemas com o filho de dormir. Porque eu tive durante 4 anos e meio. Também? Ah, meu Deus do céu. Meu filho tem terror noturno. O Arthur passou por isso. Eu chorava. Eu ficava passada, menina. Passada. Só Jesus na causa. A gente tem que O conversar. meu tem terror noturno e eu não consigo dormir. Foi aquilo que eu estava te falando. Eu não consigo dormir mais de 3 horas sem os gritos dele. Ele acorda, parece que estão enfiando assim uma faca nele, porque ele sente uma dor. Eu achei que o seu Arthur era o único, meu Deus, que fazia isso. Não chamar até o conselho tutelar na minha casa, minha filha, que o Arthur gritava. Isso! Você já passou É por isso isso, aí. mami? Vocês já passaram por isso? Das pessoas, os vizinhos acharem que vocês estão matando o filho de vocês porque eles não dormem, porque eles acordam. Lava cabelo. Não, secar cabelo, o Arthur antes, ele odiava, ele chorava. Porque tá no inverno, você tem que lavar a cabeça, né? E tem que secar depois, que senão como é que fica úmido na cabecinha dele com esse tempo? Ai, mas o Arthur gritava, gritava. Aí eu tinha 2 minutinhos, parava. Filha, pra secar o cabelo, de novo. Aí, entendeu? Então, é assim,
muita sensibilidade auditiva o Arthur tem. Muita. Olha lá, ela falou que o Igor tem bruxismo. O Theo, ele não tem bruxismo, não. Mas ele tem uma alergia tão grande que ele é todo alérgico, tem que fazer tratamento com vacina, que ele fica fazendo um barulho. Que a gente também, eu não sei se é da boca ou do nariz, que eu acho que é uma das coisas também que fazem. E olha que ele toma remédio para alergia, ele toma uns 4 diários. É complicado. Mas, assim, eu queria convidar vocês também, se vocês quiserem mandar mensagem para mim também. Eu tô querendo fazer uma live também depois para falar de outros assuntos. E provavelmente eu vou fazer outra live com a Beta. Ah! E a gente vai falar sobre alguns outros assuntos. E muito obrigada por todo mundo que veio prestigiar a gente. É muito legal. Mames, obrigada pelo tempinho de vocês, que eu sei que vocês também têm aí a loucura dos filhos, mas esse é o espaço de vocês. Vamos fazer que todas as mães participem, que vocês tirem as dúvidas de vocês. Vou tentar fechar parceria com profissionais aí, tenho alguns projetos em mente. Estou fazendo um projeto também com a lindona aqui, Pri, e vai dar tudo certo, né, amiga? Vamos lá com essa Tá, alimentação rica aí com ele. Boa sorte, eu te desejo. Já deu tudo certo. Para as mames também, que dá, estão passando vai por dar. isso, já deu tudo certo para vocês também, viu? Um beijo, meu amor. Obrigada mais uma vez. Beijo, eu vou indo Vou com a Bebel. salvar. Beijo todo mundo. Perguntaram se eu ia salvar. Vou salvar. Vai ficar no meu Instagram. Tá? Se você quiser compartilhar, você compartilha. Pri. Vou Beijo, compartilhar. beijo. Beijo. Fique com Deus.